Você já se perguntou por que um avião pode ficar no chão justamente no dia mais ensolarado e com o céu mais limpo do verão? O céu está perfeito, sem uma única nuvem, a pista está livre e, de repente, o voo é adiado. Mas por quê? Antes de decolarmos com essa história, inscreva-se no Aerocielo e venha descobrir comigo um mistério que não se vê, mas que afeta todo o avião no planeta. Imagine a cena. Você está sentado na janela. Lá fora, o calor parece derreter o asfalto. O ar vibra, o horizonte fica turvo por causa da refração do calor. Tudo parece normal, mas o avião não decola. E o culpado está bem ali invisível, porém implacável: o ar quente. À primeira vista, o calor e um céu limpo parecem boas notícias para voar, mas, na verdade, são uma armadilha física. O mesmo calor que faz a gente suar também muda completamente a forma como um avião consegue sair do chão. Pense nisso. Para voar, um avião precisa gerar sustentação, seja, uma força que vença o peso e o eleve no ar. Essa sustentação vem do movimento do ar sobre as asas. Quanto mais denso é o ar, mais moléculas há empurrando para baixo, e, portanto, mais fácil é voar. Mas aqui está o segredo. Quando o ar esquenta, ele se expande. As moléculas se afastam umas das outras, ocupam mais espaço e o ar fica menos denso. Em outras palavras, o céu fica mais fino, e um ar mais fino significa menos apoio para as asas. Imagine que você está nadando em uma piscina. Na água normal, é fácil se impulsionar. Você flutua com leveza. Mas se a água ficasse mais leve, mais suave, seria muito mais difícil se mover ou se manter boiando. É exatamente isso que acontece com um avião no ar quente. É como se o céu deixasse de sustentá-lo. À medida que a temperatura sobe, as asas perdem sustentação, os motores perdem potência e o avião precisa de mais pista para alcançar a velocidade necessária para decolar. Na verdade, em alguns aeroportos do mundo, esse fenômeno pode ser a diferença entre um voo normal e um voo cancelado. E é aqui que entra em cena um conceito fundamental que os pilotos usam todos os dias: a altitude de densidade. Não se trata da altura real do aeroporto, mas da altura que o avião sente. Quando o ar está mais quente, menos denso ou mais úmido, o avião sente como se estivesse decolando de um ponto muito mais alto do que realmente está. Por exemplo, em um dia de calor intenso, um avião que está ao nível do mar pode se comportar como se estivesse decolando de uma montanha, a 1.500 ou 2.000 metros de altitude. E isso muda absolutamente tudo. Pense por um instante. Os motores do avião são calibrados para operar sob certas condições de pressão e temperatura. Quando o ar está quente e menos denso, entra menos oxigênio em cada ciclo de combustão. Isso significa menos empuxo, menos potência e mais distância necessária para alcançar a velocidade de rotação. É uma cadeia de consequências físicas que se traduz em um único problema. O avião precisa de mais espaço para decolar. Se você está curtindo o voo, deixa o like no vídeo e comenta: ar quente, inimigo invisível, assim o YouTube te mostra mais histórias do Aerocielo. Mas isso não é apenas teoria. O calor pode fazer com que a distância de decolagem duplique ou até triplique. Um avião que normalmente decolaria em 1.000 metros pode precisar de 3.000 ou mais, sob as mesmas condições, se o ar estiver quente e úmido o suficiente. E não para por aí. Uma vez no ar, o desempenho de subida também cai drasticamente. O avião sobe mais devagar, com menos margem, e qualquer obstáculo, uma montanha, uma tempestade ou até um prédio alto, se torna um desafio muito maior. Por isso, os pilotos revisam cada detalhe antes da decolagem: a temperatura, a pressão, a altitude do aeroporto, o peso da aeronave e o rendimento dos motores. Se algo não se encaixa, o voo não sai. Simples assim. Para entender o quão real é esse problema, basta olhar para aeroportos como Denver, Joanesburgo ou Cidade do México. Todos estão situados em grandes altitudes e enfrentam temperaturas elevadas durante o verão. O resultado? Pistas mais longas, decolagens lentas e, em muitos casos, restrições de carga. Há dias em que uma companhia aérea precisa decidir entre levar menos passageiros ou menos bagagem, apenas para conseguir decolar com segurança. E embora pareça extremo, é pura física.
o ar quente não perdoa. Esse fenômeno tem nome e sobrenome: altitude mais temperatura mais densidade. Uma combinação que transforma o verão na pior estação para o desempenho dos aviões. E sim, o calor do planeta está aumentando. Isso significa que esse problema será cada vez mais frequente. Mas antes de falarmos sobre o que isso representa para o futuro da aviação e como os aviões e aeroportos estão sendo redesenhados para enfrentar o problema, é importante entender como funciona exatamente a altitude de densidade. Porque esse conceito, embora invisível, decide quando um avião pode ou não pode decolar. Quando os pilotos falam em altitude de densidade, estão se referindo ao peso real que o ar impõe à aeronave. E aqui vem a parte interessante. Não se trata da altura do aeroporto, mas de como o ar se comporta. Vamos a um exemplo. Imagine dois aeroportos, um ao nível do mar e outro no topo de uma montanha, a cerca de 2.000 metros. À primeira vista, parece óbvio que o avião teria mais dificuldade para decolar na montanha, certo? Menos ar, menos oxigênio, menos empuxo. Mas o surpreendente é que em um dia de calor extremo, o aeroporto à beira-mar pode se comportar como se também estivesse na montanha. O ar quente dilata as moléculas. Elas se afastam umas das outras, e o avião acredita que está muito mais alto do que realmente está. Os pilotos chamam isso de altitude de densidade elevada. E quando esse número sobe, o desempenho do avião despenca. A altitude de densidade é calculada combinando 3 fatores principais: pressão atmosférica, temperatura e umidade. Quando a pressão cai e a temperatura sobe, a densidade do ar diminui. E isso significa menos ar entrando nos motores, menos potência e menos sustentação nas asas. Para um avião, é como tentar correr com menos oxigênio nos pulmões. Literalmente, o ar afina e a aeronave precisa fazer muito mais esforço para obter o mesmo desempenho. Colocando em perspectiva, um avião comercial médio, como um Boeing 737 ou um Airbus A320, precisa atingir uma velocidade de decolagem entre 240 e 280 km por hora. Mas quando o ar está quente e rarefeito, essa velocidade aumenta porque há menos moléculas empurrando as asas para cima. E se o avião estiver pesado com passageiros, bagagem ou combustível para um voo longo, a coisa complica. O piloto pode precisar de até 1 km extra de pista apenas para alcançar a velocidade de rotação. E isso não é um simples detalhe. Há aeroportos onde esse espaço físico não existe. Pistas curtas, calor intenso e, de repente, a física diz: não decola. Agora imagine que, além do calor, existe também a altitude. Aeroportos como Cidade do México, 2.200 metros, Bogotá, 2.500 metros, ou Denver, 1.600 metros, já estão naturalmente em locais onde o ar é mais rarefeito. E se, nessas condições, a temperatura chega a 35 ou 40 graus, a altitude de densidade pode fazer o avião sentir como se estivesse decolando de mais de 3.000 metros de altura. E os efeitos disso são devastadores. Os motores produzem menos empuxo, as asas geram menos sustentação, e o avião se torna preguiçoso, lento, pesado. Na aviação, costuma-se dizer que, em dias assim, o ar está fraco. Mas o problema não afeta apenas os motores e as asas, ele também coloca pressão sobre o piloto. Por quê? Porque todas as tabelas de desempenho e decolagem precisam ser recalculadas. Antes de cada voo, os pilotos inserem no Sistema de Gerenciamento de Voo, FMS, dados como temperatura ambiente, pressão e altitude do aeroporto. Com essas informações, o avião calcula automaticamente a potência necessária, a velocidade de rotação e a distância mínima de decolagem. Mas quando o calor é extremo, esses números simplesmente não batem. E é aí que começam as decisões difíceis. Um avião pode compensar a perda de desempenho de 3 formas. 1. Reduzindo o peso. 2. Aumentando a potência dos motores. Ou 3. Esperando por condições mais frias. Reduzir o peso pode significar deixar passageiros em terra, descarregar bagagens ou até levar menos combustível. Aumentar a potência, por outro lado, desgasta mais os motores e reduz sua vida útil. E a terceira opção, esperar, é a mais segura, mas também a mais cara. Em aeroportos,
muito quentes. Não é raro que os voos mais pesados, como os intercontinentais, sejam programados para a madrugada ou o início da manhã, quando o ar está mais frio e denso. A simples decisão de decolar às 5 da manhã, em vez das 3 da tarde, pode ser a diferença entre sair do chão ou ficar parado na pista. Outro fator importante que agrava tudo isso é a umidade. Quando o ar está carregado de vapor d'água, as moléculas de oxigênio são parcialmente substituídas por moléculas de H2O, que são mais leves. Isso significa menos densidade, menos empuxo e mais distância para decolar. Em outras palavras, quanto mais quente e úmido estiver o ambiente, pior o avião voa. Por isso, uma tarde tropical no Rio de Janeiro ou em Manila pode ser mais crítica para o desempenho de um avião do que um meio-dia seco em Dubai. E esse efeito não se limita apenas à decolagem. Durante a subida inicial, quando o avião precisa ganhar altitude rapidamente, a falta de densidade do ar também reduz sua capacidade de ascender. Isso obriga os pilotos a ajustar ângulos, reduzir peso e manter margens adicionais de segurança. Um avião que normalmente subiria a 3.000 pés por minuto, em condições de calor extremo, pode mal chegar a 1.200 ou 1.500. Em palavras simples, fica mais difícil morder o ar. E embora tudo isso pareça um problema pontual, a verdade é que o calor extremo está se tornando cada vez mais comum. O aumento global das temperaturas está levando muitos aeroportos aos seus limites físicos. A altitude de densidade já não é apenas um cálculo teórico, é um desafio operacional diário. Mas calma, isso não significa que voar seja perigoso. Significa que a aviação, mais uma vez, precisa se adaptar. E os engenheiros já estão trabalhando em motores, asas e designs capazes de vencer até o ar mais quente do planeta. No próximo trecho, você vai descobrir como o calor e a altitude se combinam para criar a tempestade perfeita e por que alguns aeroportos do mundo estão sendo redesenhados do zero para sobreviver ao futuro do clima. Se você está curtindo essa história, inscreva-se no Aerocielo e venha comigo na próxima etapa deste voo. Até agora, já sabemos que o calor reduz a densidade do ar e que isso afeta a sustentação, a potência e a subida. Mas o que acontece quando esse calor se combina com a altitude e a umidade? É aí que o céu se torna realmente perigoso. Pense em Denver, por exemplo. Localizado a mais de 1.600 metros acima do nível do mar, é um dos aeroportos mais altos da América do Norte. Durante o verão, quando as temperaturas passam dos 35 graus Celsius, os aviões literalmente sentem como se estivessem decolando de mais de 3.000 metros de altitude. Isso obriga as companhias aéreas a reduzir peso, atrasar voos e, em alguns casos, cancelá-los completamente. E se cruzarmos o mapa até a cidade do México, a situação é ainda mais extrema. Lá, a altitude ultrapassa os 2.200 metros e as temperaturas quentes são frequentes. Para compensar, os pilotos precisam calcular cada quilo de carga e cada metro de pista. Não é por acaso que o aeroporto internacional da cidade tem uma das pistas mais longas da América Latina, justamente para compensar o efeito do ar quente e rarefeito. Mas isso não acontece só nas Américas. O fenômeno afeta aeroportos em todo o mundo. Joanesburgo, Addis Abeba, Bogotá, Katmandu, Dubai, Doha, todos enfrentam a mesma equação perigosa. Muito calor, mais muita altitude igual a pouco ar. E se adicionarmos a umidade a essa mistura, o problema piora ainda mais. O vapor d'água substitui parte do oxigênio no ar. E como as moléculas de água são mais leves, a densidade cai ainda mais. O resultado? Menos oxigênio para os motores, menos empuxo, menos sustentação. Um avião que, em condições ideais, poderia decolar com 180 passageiros. Em um dia quente e úmido, pode ser obrigado a sair com 150 ou até menos. E isso se traduz em grandes prejuízos econômicos para as companhias aéreas. Mas vamos falar de números reais, porque a física não mente. Quando a temperatura sobe 10 graus Celsius acima do padrão, a densidade do ar diminui o suficiente para exigir 10% a mais de pista de decolagem. E se houver altitude envolvida, esse número pode ultrapassar 30%. Isso significa que um avião que normalmente precisaria de 2.000 metros de pista
Em um dia quente e em grande altitude, pode precisar de 2.600 ou até 3.000 metros. Não é coincidência que aeroportos como La Paz, Bolívia ou Quito, Equador, tenham pistas que parecem intermináveis com mais de 4.000 metros, apenas para garantir uma decolagem segura. Os pilotos chamam essas condições de hot and high, quente e alto, e elas representam um dos maiores desafios da aviação comercial, porque, nesses dias, o avião se comporta de maneira diferente. O empuxo parece mais fraco. Os instrumentos respondem mais devagar. E a velocidade de rotação demora preciosos segundos a mais para chegar. Por isso, cada decolagem nessas condições é quase uma coreografia matemática. O copiloto calcula a temperatura exata. O comandante verifica o empuxo máximo permitido. E ambos avaliam se a pista e o vento são suficientes. Se não forem, não se decola. A física é quem manda. Você sabia que esse problema não afeta apenas os voos de passageiros, mas também o transporte de carga aérea? As companhias cargueiras enfrentam um dilema constante: mais combustível ou mais carga? O calor obriga a escolher. Quanto mais quente está o ar, menos peso o avião pode levantar. Então, muitas vezes, é preciso deixar mercadorias para trás para conseguir voar. Um único grau a mais de temperatura pode reduzir o peso máximo de decolagem em até 500 kg em aviões médios. E em modelos maiores, como o Boeing 777 ou o Airbus A350, a perda pode ultrapassar 3.000 kg por grau adicional. Mas o calor não afeta apenas o desempenho físico do avião, ele também impacta diretamente a segurança operacional. Em condições extremas, os pneus aquecem mais rápido, os freios trabalham no limite, e o empuxo máximo dos motores gera temperaturas tão altas que chegam perigosamente perto dos limites estruturais da aeronave. Por isso, durante os verões mais quentes, algumas companhias aéreas mudam completamente seus horários de operação, optando por voar apenas nas horas mais frias do dia. As decolagens se concentram entre a madrugada e as primeiras horas da manhã, quando o ar é mais denso e a temperatura mais estável. E atenção! O aquecimento global está tornando tudo isso ainda pior. As ondas de calor estão se tornando mais frequentes e intensas, e segundo um estudo financiado pela NASA, até 30% dos voos comerciais de verão poderão exigir restrições de peso ou carga para decolar com segurança antes de 2050. Isso não significa que vamos parar de voar, mas sim que a indústria da aviação terá de se reinventar. Precisaremos de pistas mais longas, motores mais potentes e asas projetadas para funcionar melhor em ar quente. No fim das contas, a física não muda, mas a tecnologia sim. E a batalha entre o calor e a sustentação está apenas começando. No próximo bloco, veremos como os engenheiros já estão redesenhando o futuro dos aviões para enfrentar um planeta que, literalmente, está ficando cada vez mais quente. Se você gosta de descobrir como a aviação se reinventa, inscreva-se no Aerocielo e venha comigo até o último trecho deste voo. Já vimos como o ar quente, a altitude e a umidade se combinam para criar o pior inimigo de um avião. Mas o mais interessante vem agora: como a indústria está se adaptando para continuar voando, mesmo enquanto o planeta esquenta. A chave está na inovação. Engenheiros, fabricantes e companhias aéreas ao redor do mundo estão redesenhando aviões, pistas e até horários de voo para enfrentar esse novo desafio. Comecemos pelo mais óbvio: as pistas de pouso e decolagem. À medida que as temperaturas aumentam, os aeroportos estão ampliando o comprimento das pistas para compensar a perda de desempenho nas decolagens. Em países como Índia, México e África do Sul, foram estendidos trechos de 300 a 500 metros apenas para se adaptar aos verões extremos. Alguns aeroportos até mudaram a orientação de suas pistas para aproveitar melhor os ventos predominantes. Uma leve brisa de frente pode fazer a diferença entre uma decolagem bem-sucedida e uma abortada. Os motores também estão evoluindo. Fabricantes como General Electric, Pratt, Whitney e Rolls-Royce estão desenvolvendo turbinas capazes de manter alto desempenho mesmo em ar quente e rarefeito. Isso envolve melhorias no fluxo interno de ar, nos materiais das pás e nos sistemas de resfriamento. E o mais impressionante: alguns motores modernos já contam com sensores inteligentes
que ajustam automaticamente sua potência em tempo real, levando em conta a temperatura externa e a densidade do ar. Em outras palavras, motores que pensam por conta própria. Mas não é só o motor que está mudando. O design das asas também vive uma revolução silenciosa. Engenheiros estão testando perfis aerodinâmicos mais largos e curvados, capazes de gerar mais sustentação em ar de baixa densidade. Além disso, materiais como a fibra de carbono estão substituindo ligas metálicas mais pesadas, reduzindo o peso total do avião e compensando parte da perda de desempenho. O objetivo é simples: fazer com que cada molécula de ar conte. A eletrônica de bordo também tem um papel essencial. Os sistemas modernos de navegação agora calculam rotas mais eficientes com base nas condições térmicas. Os pilotos recebem atualizações em tempo real sobre densidade do ar, ventos ascendentes e descendentes, e ajustam o ponto exato de decolagem e subida, conforme essas informações. Até algoritmos de inteligência artificial já são usados em centros de controle para prever atrasos causados por calor extremo e redistribuir voos automaticamente para horários mais frescos. E há algo ainda mais revolucionário: o futuro da propulsão. O aquecimento global está forçando a aviação a repensar não apenas como decola, mas como voa. Os combustíveis sustentáveis, SAF, e os motores elétricos híbridos estão se tornando alternativas reais para um futuro mais eficiente. Imagine aviões híbridos com motores elétricos auxiliares que oferecem empuxo extra durante a decolagem, justamente no momento em que o ar quente mais atrapalha. Isso não é ficção científica. Projetos como o Heart Aerospace S-30 e o Rolls-Royce Spirit of Innovation já provaram que é possível voar com energia limpa e ainda manter desempenho excepcional. Mas ainda existe outro desafio: a infraestrutura. Não adianta ter aviões mais potentes se os mantenta ter aviões mais potentes. Aeroportos não estiverem preparados. As pistas precisam resistir a temperaturas mais altas sem se deformar. Os sistemas elétricos devem suportar condições extremas, e as torres de controle precisam lidar com mudanças constantes no tráfego aéreo causadas pelas ondas de calor. Em regiões como o Oriente Médio, onde as temperaturas passam dos 45 graus Celsius, algumas companhias aéreas já adotaram protocolos especiais. Não decolar nas horas mais críticas, limitar o peso por passageiro ou ajustar o horário de carregamento das aeronaves. E aqui vai uma curiosidade: o calor não afeta apenas os aviões, mas também os passageiros. Em dias extremos, o ar-condicionado da cabine precisa trabalhar no máximo até mesmo antes da decolagem, o que consome uma parte importante do combustível. Por isso, muitas companhias preferem manter o avião ligado à energia externa, enquanto aguardam a autorização para partir, evitando um superaquecimento prematuro. Tudo isso representa tempo, custos e planejamento. E, mesmo que os passageiros não percebam, cada atraso por calor é uma cadeia de decisões cuidadosamente calculadas para manter a segurança. Então, o que nos espera no futuro? A aviação enfrenta um paradoxo fascinante. A cada ano, os aviões se tornam mais potentes, leves e eficientes, mas a atmosfera que os sustenta está se tornando menos favorável. O ar quente é o novo desafio silencioso do século XXI. E aquilo que antes era uma raridade sazonal pode se tornar uma realidade cotidiana nos aeroportos do mundo. Mas se há algo que a história da aviação já provou, é que o engenho humano sempre encontra uma forma de voar mais alto. Da próxima vez que o seu voo atrasar por causa do calor extremo, não veja isso como uma falha, mas como uma lição viva de física em ação. Porque ali, naquela espera sob o sol, acontece uma batalha invisível entre a ciência, a segurança e o poder do ar quente. E lembre-se, o céu não se conquista com força, mas com conhecimento. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no Aerocielo, deixe seu like e ative o sininho para descobrir os segredos escondidos em cada voo. Porque o próximo episódio vai te deixar de boca aberta.